Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica Brito, aluna do curso de Fonoaudiologia aqui da FOB USP de Bauru. E nesse mês, como todo mês a gente fala de um tema específico, esse mês, como o dia 15 de outubro é o dia voltado para o professor, vamos fazer um programa voltado a ele. Já notou quantas obras artísticas são voltadas a essa profissão? Mas antes de a gente falar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV USP Bauru, e no nosso Instagram, @TV USP Bauru também, segue lá. Como eu disse anteriormente, esse balaio vai ser voltado aos professores, mas só que vamos dar uma contextualizada de como que surgiu essa data? O Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, é um feriado escolar, oficializado por um decreto federal de 14 de outubro de 1963. A data remete aos tempos de Dom Pedro I, imperador do Brasil, que no dia 15 de outubro de 1827 baixou um decreto que instituía o ensino elementar no Brasil. 120 anos depois, em 1947, houve a primeira homenagem aos professores em uma escola conhecida como Caetaninho, em São Paulo. 4 professores tiveram a ideia de celebrar esse dia como uma forma de evitar a estafa desses profissionais, uma vez que o semestre começava em 1º de junho e terminava somente em 15 de dezembro. Um desses professores foi quem sugeriu o nome de Dia do Professor. A comemoração deu certo e se espalhou por outras cidades. Com isso, no ano seguinte, a deputada estadual por Santa Catarina, Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita no país, jornalista e professora, criou a primeira lei que instituiu 15 de outubro como Dia do Professor. Nacionalmente, a data tornou-se um feriado escolar em 1963, com o decreto de 14 de outubro, que definia que, para comemorar condignamente o Dia dos Professores, os estabelecimentos de ensino deverão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Tá vendo como, apesar da origem ser lá do tempo de Dom Pedro I, a celebração é bem recente. E, não vale deixar de destacar que no dia 15 de outubro é muito bom para o professor dar aquele descanso, porque ele merece, Porque cuidar de uma sala com vários alunos, com vários tipos de comportamento é uma coisa muito difícil. Então, descanso, professores. Legal, agora que a gente já sabe a origem dessa data, vamos para algumas dicas do audiovisual. E o filme é Mentes Perigosas. De 1995, é dirigido por John Smith. O filme conta a história da ex-militar da Marinha, Loane Johnson, interpretada pela atriz Michelle Pfeiffer, que passa a ser professora de inglês em um colégio de uma comunidade pobre em que os alunos de diferentes etnias enfrentam muitas adversidades e levam a vida estudantil com rebeldia. Sem sucesso nos ensinamentos, ela passa a aplicar métodos pouco convencionais como karatê, letras de Bob Dylan e acompanhamento pessoal. Esse filme tem uma trilha sonora muito boa, inclusive uma canção emblemática, que com certeza você já deve ter escutado em algum momento da sua vida, que é Gangsta Paradise, do rapper Coolio, que infelizmente nos deixou nesse último mês de setembro. Outro clássico que não dá pra gente deixar de conhecer desse mundo cinematográfico é A Sociedade dos Poetas Mortos, de 1990. Em uma tradicional escola preparatória para jovens no ano de 1959, um novo professor de literatura, John Keating, interpretado por Robin Williams, lança mão de métodos pouco ortodoxos para estimular a autonomia de pensamento de seus alunos. Os estudantes são apresentados à Sociedade dos Poetas Mortos, aprendendo a seguir seus sonhos e aproveitar cada dia, o que gera um choque com a cultura de valores conservadores da direção da instituição, que mantém antigas tradições. Assim como a dica anterior, o filme Sociedade dos Poetas Mortos está disponível na plataforma de streaming Star Plus, então coloca na sua listinha para você assistir no seu final de semana. Agora uma dica mais recente, de 2007. O drama adolescente Escritores da Liberdade também fala sobre uma professora que é apaixonada pela sua vocação, mas só que ela enfrenta várias dificuldades de educar em meio a um contexto social muito problemático.
Escritores da Liberdade conta a história de uma jovem idealista professora que chega a uma escola de um bairro corrompido pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre eles uma constante tensão racial. Assim, a professora, interpretada por Hilary Swank, tem que se desafiar para ensinar e engajar seus alunos para que eles possam desenvolver suas potencialidades. Aos poucos, os estudantes vão retomando a confiança, se abrindo ao conhecimento e aprendendo sobre tolerância e respeito ao próximo. O filme é baseado em uma história real e traz desafios da educação em um contexto social desfavorável, além de mostrar a importância da educação para além das práticas de sala de aula, e sim como melhorar como cidadão. E mostrar que as pessoas estão inseridas em diferentes realidades. No Brasil, quando a gente fala de educadores, a gente tem uma referência muito forte e que é reconhecida pelo mundo inteiro, que é o filósofo e pedagogo Paulo Freire. Como esse programa é dedicado aos professores, não tinha como deixar de fora essa pessoa tão importante no cenário brasileiro atual, né, e do mundo inteiro. Ele ainda é muito importante atualmente. E considerando a importância da história dele, essa vai ser uma dica dupla. A primeira é o documentário Paulo Freire Contemporâneo, dirigido por Tony Venturi, produzido em 2006. Feito para a TV, apresenta algumas experiências educacionais atuais de diferentes regiões do Brasil, mostrando o pensamento e o método de alfabetização criado por Paulo Freire para transformar a vida de pessoas excluídas. Esse filme está disponível na íntegra no YouTube. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. A segunda sugestão é uma minissérie documental muito linda produzida pelo Sesc, chamada Paulo Freire, um homem do mundo, que conta com 5 episódios sobre o pensador que é o patrono da educação brasileira. Referência na educação popular emancipadora, na construção da escola transformadora e em diversos projetos educativos e socioculturais que ultrapassam o campo formal da educação. A série é dirigida por Cristiano Burlan e conta a vida e obra de Paulo Freire, desde Recife, passando pelas 40 horas de atuação em Angicos até seu exílio em Genebra. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. As 2 dicas podem ser conferidas gratuitamente, é uma dica imperdível, né, gente? E eu falei que eram 2 dicas, mas só que na verdade são 3. Se você não conhece muito sobre o trabalho do Paulo Freire, não deixe de conferir uma de suas obras-primas, que se chama Pedagogia do Oprimido, que propõe uma nova forma pedagógica de relacionamento entre professor, estudante e a sociedade em si. Já que falei de séries, tem indicações muito boas nesse formato. A comédia dramática Merli é ambientada em Barcelona e conta a história de um professor de filosofia atípico, que dá nome à série e incentiva os estudantes a questionarem tudo e pensarem diferente. Entre os adolescentes para os quais dá aula está seu filho Bruno, que, entre outras diversas questões, está descobrindo sua sexualidade. Cada episódio carrega o nome de um filósofo ou corrente filosófica e garante boas risadas e muitas reflexões. A série tem 3 temporadas e vale muito a pena conferir. A dica anterior era espanhola, mas no universo audiovisual brasileiro a gente também tem uma série com professores que é aclamada pela crítica. Segunda Chamada é uma série de 2019 que conta com 17 episódios em 2 temporadas e aborda a dura realidade do ensino de jovens e adultos, o EJA, de uma escola estadual, para tratar de debates bem atuais e importantes da sociedade como preconceitos e vulnerabilidade social. Apresenta a história de Lúcia, uma professora que, com o auxílio dos outros professores, tenta ajudar os alunos a ter acesso a uma educação com dignidade. Além dos desafios profissionais, ela também precisa lidar com os problemas pessoais no casamento e com o luto pela perda de seu filho adolescente.
Recomendo muito essa produção, que é super necessária, que discute a esfera da educação pública, né? Com temas urgentes, como acessibilidade, liberdade de expressão, machismo, homofobia e dentre outros temas. Migrando de plataforma e formato, vamos de dica de podcast. Quem caduca educador? Já começa com esse nome ótimo e aborda temáticas que se associam à situação da educação no Brasil e ao cotidiano dos educadores. Por isso o podcast ultrapassa os limites da discussão comum, uma vez que fala também sobre a vida pessoal desses profissionais, tudo isso com bastante sarcasmo e humor ácido, do jeitinho que a gente gosta. Produzido por Jorge Neves, educador do SESC, os episódios tratam da situação da educação do Brasil e do difícil cotidiano dos professores. E agora a sua missão é correr lá no Spotify e seguir essa playlist, que já conta com 17 edições. E para encerrar o programa, vamos de uma dica de livro, que vai contar histórias reais de professores. Escrito por Gabriel Chalita, professor e escritor com mais de 90 livros, História de Professores que Ninguém Contou, mas que todo mundo conhece, apresenta algumas histórias vividas em sala de aula por mestres que fizeram a diferença no futuro de seus alunos, orientando e estimulando os estudantes a descobrirem e realizarem suas potencialidades. É isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um Balaio Cultural, e esse Balaio Cultural foi muito importante porque a gente tratou sobre os professores que nunca devem ser esquecidos porque eles transformam a vida de muitas pessoas. E antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, TV USP Bauru no YouTube e no Instagram, @TV USP Bauru. Tchau, gente, e até o próximo mês.